Quem aqui na sala já teve oportunidade de ver um dreno de tórax ou um dreno comum? Alguém aqui Já já, vi, professor. Já vi. já viu? Já. Tem mais alguém aqui que já viu? Bom, então a colega já viu como que funciona um dreno de tórax, né? Viu como que é, né, um dreno de tórax. Não necessariamente seja de tórax, tá, pessoas? Hoje a gente vai falar de drenos, mas de diferentes tipos de dreno. Por que que os drenos entraram nessa aula? Na verdade, vocês vão estudar dreno em clínica cirúrgica, porque dreno normalmente acompanha clínica cirúrgica. Mas a gente pode ter dreno em clínica médica também. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre drenos. Eu acredito que no primeiro módulo vocês tiveram aula também sobre dreno, cuidado com dreno, porque é técnica de enfermagem dreno. Dreno, né? Vocês como técnicos de enfermagem, vocês manuseiam o dreno. Então, para manusear, vocês tiveram que aprender no primeiro módulo, tá? Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que que é o dreno, tá? Nós temos diferentes tipos de dreno. Esse aqui é o dreno Portovac. Ele é conhecido como sanfoninha, sanfona. Ah, o dreno sanfona. Dreno Portovac, tá bom? Portovac, vac significa de vácuo, porque a gente cria um vácuo e esse tipo de dispositivo ele faz uma sucção por vácuo, tá? A gente tem aqui o Jackson Pratt, né, que é o JP, que ele é perinha, é a conhecida perinha. Ah, dreno de pera, dreno de sanfonado. Então, às vezes, as pessoas chamam eles desses nomes, tá? Mas o nome correto é Portovac e Jackson Pratt, tá? A gente tem esse também que parece um dedo de luva. Já ocorreu alguns problemas aí, né? De estar no hospital e os familiares reclamarem que deixaram uma luva dentro do paciente. Então vai lá, faz o curativo e fala: Meu Deus, vocês não tinham dreno, vocês colocaram uma luva no paciente, tá bom? É conhecido como penrose, conhecido como dedo de luva, tá? Ele é um tipo de dreno. Algumas pessoas vão ver e vão achar que colocaram um dedo de luva na pessoa, tá? Mas não é isso. Ele realmente ele é um tipo de dreno. Ele é um dreno de drenagem contínua, mas que não tem fator de sucção. Esse aqui ele suga o que está lá dentro. Esse aqui não, ele é somente uma drenagem contínua sem sucção, tá? E normalmente ele é pós-cirúrgico e em qualquer região, tá bom? Que tenha produção de secreção. Pode ocorrer que o paciente use, mas que nem saia nada, tá bom? Porque não teve produção de secreção. E já esses daqui, eles realmente drenam. O que que é drenar? É sugar, puxar lá de dentro a secreção que se encontra lá dentro, tá? Esse aqui é um dreno de tórax. Nós temos drenos de tórax contínuo e de sucção também, tá? Então, vamos conversar um pouquinho. Tem alguns vídeos aqui que eu posso passar para vocês, né? Ó, como que é o Portovac, o troca de selo d'água, uma limpeza de penrose, que é aquele dedo de luva, tá? Só para vocês verem mais ou menos. E daí a gente vai procurando também algumas coisinhas na internet para vocês verem como é que funciona. Bom, vamos falar então um pouquinho, né? Vou ler um pouquinho aqui para vocês e vou explicando. O dreno ele pode ser definido como um objeto de forma variada, ou seja, pessoas, nós temos drenos de tudo quanto é jeito, tá? Então a gente tem, ó, diversos tipos de dreno. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é duas perinhas, né? A gente tem a pera, mas se vocês observarem, os mecanismos deles são sempre os mesmos, ó. Penrose, tórax, a pera, que é o Jackson Pratt, o Portovac. Mas nós temos diferentes tipos. Aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Só que quando a gente abre, a gente vê os mais específicos.
a gente vê os mais comuns. Então, ó, a pera, Penrose, tórax, a pera de novo, Portovac, tá? Esse aqui, queria ver qual dreno que ele estaria. Então, mas a gente tem outros tipos, né, de dreno. Esses são os mais comuns que a gente vai utilizar. Ó, o sanfonado, Portovac. Tá bom? Tem uns de tórax que são diferenciados, entendeu? Tem uns que são diferentes, bem diferentes, que vocês vão poder encontrar aí, talvez para cirurgia cardíaca. Deixa eu ver aqui, dreno para cirurgia cardíaca. Só para vocês verem mais ou menos, tá? Que a gente tem alguns diferenciados, alguns tipos mais diferentes. Que eu não estou vendo aqui. Aqui, ó, dreno com uma bolsa, tá vendo? Esse aqui é um tipo de dreno, mas é uma bolsa, ó. Tá? Então, vocês podem encontrar alguns drenos diferentes. Esses que a gente vai falar, eles são os mais comuns em clínica cirúrgica, tá? E em clínica médica, vocês também podem encontrar. Ele produzido em materiais diversos também, né? Como a gente viu aqui, são de materiais diferenciados, tá? E sua finalidade, a finalidade do dreno é drenar a secreção que está dentro da cavidade. Então, tirar o líquido que está no interior e colocar para fora. Ou por sucção, que esse aqui é um dreno de sucção a vácuo, ou contínuo mesmo, que é o tal do, que é a questão do Penrose, ou mesmo o dreno de tórax, tá? Quais são os cuidados que vocês, como enfermeiro, têm que ter com esse dreno? Manter permeabilidade, visando garantir uma drenagem eficiente. O que é manter permeabilidade? É não deixar formar coágulos. Ou se formar coágulos aqui dentro, a gente tem que ordenhar, que é ir retirando assim, até o final. Então, alguns usam seringa, né? Fazem assim com a seringa, para poder retirar, drenar, fazer ordenha, né? Do dreno aí, para retirar algum tipo de coágulo. Então, a nossa função é manter a permeabilidade, não deixar o dreno dobrado, tá? Deixar o dreno dobrado, tá bom? Então, sempre manter a permeabilidade. Realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento. Ou seja, o dreno, normalmente, ele sempre fica abaixo da ferida, né? Ó. Ele sempre, normalmente, fica abaixo da ferida, principalmente o dreno de tórax. Normalmente, a gente amarra o dreno de tórax na grade, né, do paciente. Deixa eu ver aqui. Dreno de tórax na grade. Então, normalmente, eu vou postar no vídeo e vocês vão ver direitinho onde que fica a posição do dreno. Então, o dreno, normalmente, ele fica pendurado na grade ali do paciente, tá bom? Na grade da cama do paciente. Por quê? Por causa da gravidade, né? Visto que é um dreno contínuo, não é um dreno de sucção. Então, a gente normalmente coloca ele sempre mais abaixo do paciente, tá? O que a gente tem que tomar, o que vocês têm que tomar muito cuidado é quando for dar banho no paciente. Quando a gente dá banho no paciente, a gente tem que clampar os drenos, né? O que é clampar? É fechar ele, colocar o clampinho nele e fechar ele. Por quê? Porque corre o risco de você, na hora do banho, você levar essa perinha e o sangue voltar para a cavidade. Não só o sangue, secreção. Então, normalmente a gente clampeia o dreno para dar banho, né? Para fazer algum tipo de curativo, algo do sentido, tá bom? E outra coisa que a gente tem que evitar é a tração do dreno. O que é tracionar? Vamos dizer que eu pego esse dreno aqui e amarro ele na grade da cama. Eu já dei esse exemplo para vocês. Vamos dizer que eu pego o dreno e amarro na grade da cama
e puxo o paciente para tomar banho. Quando eu puxo esse paciente para tomar banho, vai ocorrer uma tração assim, ó. E aí pode ter deslocamento do dreno na região interna. Então, o ideal é a gente ter muito cuidado. Então, cuidado, cuidado, ó, evitando que ocorra tração e deslocamento do dreno. Ou seja, evitar com que o dreno saia do local, principalmente nisso que eu falei com vocês, que às vezes o dreno está amarrado na cama, você puxa o paciente para tomar banho e aí traciona, puxa o dreno, tá? Nós iremos realizar o curativo do dreno de acordo com o material determinado para a prevenção de infecção. Por quê? Porque nós temos tipos de curativo. Nós temos curativo aberto, nós temos curativo oclusivo. Curativo oclusivo, ele é todo fechado. E já o curativo aberto, ele é só esse de duas pontinhas, tá? Então, o que o médico vai querer? Ele vai querer um curativo assim, oclusivo, que é o fechado, ou ele vai querer um curativo mais aberto? Isso aí vai segundo a prescrição médica, tá? É um curativo só transparente que ele quer, passa esse aqui, mas coloca uma folha transparente por cima, entendeu? Então, vai do médico. O médico que vai, né, verificar qual vai ser o curativo. Esse curativo aqui, por exemplo, ó, o dreno está aqui dentro, né? E ele fez todo esse tipo de amarração aí no dreno. A mesma coisa aqui, né? Aqui, além de ter feito esse tipo de curativinho em volta, né, do dreno em si, ele passou uma atadura. Então, qual vai ser a prescrição de material? Como que vai ser o tipo de curativo? Então, o tipo de curativo, o enfermeiro tem que falar para vocês o tipo de curativo que ele quer. Curativo oclusivo, curativo aberto, curativo oclusivo com faixa de atadura, curativo desse tipo de duas pontas com atadura. Então, o próprio enfermeiro ele tem que delegar para você o tipo de curativo que ele vai querer que você faça, tá? Seguindo as normas aí e os padrões para, né, evitar infecção hospitalar, porque isso aqui é uma porta aberta. Né? Isso aqui é uma porta aberta, se não fizer curativo, se não tampar direitinho, pode ter proliferação microbacteriana ou bacteriana, tá? Bom, controlar a drenagem, atentando para a quantidade e aspecto da secreção drenada. Então, o que que é controlar a drenagem? Pessoas, se vocês, né, forem lá no quarto e observar que esse dreno está sanfonado, mas ele já perdeu o vácuo dele. Se você observar, a sanfona dele está aberta. Por que isso, pessoas? Como que funciona esse dreno aqui? Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse dreno, ele é o seguinte, ó, orientações para dreno, tá vendo? Eu vou mostrar o vídeo para vocês entenderem. Eu não sei de quanto, não tem nem um minuto o vídeo, mas eu vou mostrar. Eu não sei como que é esse vídeo, tá? Eu vou só mostrar para vocês porque é o seguinte. Como que esse dreno funciona? Antes da gente colocar ele no paciente, a gente tira todo o ar dele. Então, a gente tira todo o ar dele e conecta ele nesse extensor aí, né? Esse extensor que vai no paciente. Então, esse extensor aqui que vai no paciente. Então, a gente tira, observa que ele está todo com ar dentro. Ele não vai fazer sucção desse jeito. A gente tem que tirar ele daqui, sanfonar ele e colocar ali. Na hora que a gente sanfona ele, coloca ele ali, ele vai abrindo. Ele vai fazendo força para abrir. Nisso que ele vai fazendo força para abrir, ele vai puxando, vai fazendo uma drenagem a vácuo. Ele vai fazendo uma sucção aí da secreção interna, entendeu? Então, deixa eu ver aqui o vídeo que estava aqui, só para vocês verem. Olha, eu vou mostrar aqui, esse aqui é por slides, né? Então, cuidados com o dreno sucssor.
Aqui mostra direitinho, tá vendo? O dreno tem por finalidade, né, de retirar secreções, principalmente pós-cirúrgico, tá? Dependendo do volume, ele fica 7 dias no paciente. A gente tem que lavar, né, as mãos antes de manusear. Esse aqui é o clamp. Então, fecha a pinça que existe na extensão do dreno, para a gente poder manusear o dreno. Senão, ou a drenagem vai ficar saindo, ou pode ocorrer de você, na hora do banho, botar para cima e a drenagem voltar para dentro do paciente. Então, toda vez que a gente for manusear o paciente, é importante que a gente feche a pinça que existe na extensão, tá? Olá, Laísa, seja bem-vinda. Esteja na extensão, tá? Então, a gente clampeia. Abra a tampa da sanfona. Normalmente, nós estaremos de luva, tá? Para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, abra a tampa da sanfona, retire o que está dentro da sanfona. Essa parte que a gente tirou, normalmente, a gente coloca ela num campo estéreo. E a gente vai esvaziar aqui o líquido que está dentro dessa sanfona. Só que normalmente a gente não coloca num copo de plástico, pessoas. Normalmente a gente coloca num copo medidor, né? Numa garrafinha medidora, que vai medir a quantidade de líquido que tem, né? Então, normalmente a gente coloca num copo desse assim, num copo medidor, tá? Por quê? Porque a gente vai anotar a quantidade que saiu, né? Qual é o tipo de coloração, tá? E isso aqui, toda vez que a gente fizer isso aqui, a gente tem que anotar a data e a hora que a gente tirou. E normalmente, né, quando foi colocado o dreno, a identificação do dreno normalmente fica nesse equipo aqui, tá? Nessa extensão aqui, grudadinha na extensão com a data, a hora, né, que esse dreno foi colocado. E quando a gente faz normalmente essa retirada, a gente tem que colocar aqui nessa parte de cima aqui da sanfona, normalmente, a gente tem que botar uma etiquetinha falando a data e a hora que a gente retirou a secreção, tá bom? E aí a gente retira a secreção, coloca ali, né, num copo graduado e vai anotar o volume, né, anota a hora, anota o volume e o aspecto. Era o quê? Era uma secreção sanguinolenta? Era uma secreção amarelada? Era uma secreção esverdeada? Era uma secreção branca? Então, a gente vai anotar aí o tipo de secreção que saiu. Era uma secreção espessa ou era uma secreção líquida? Né? Espessa é uma secreção bem espessa, mais, né, grossa. E líquido é líquido. Então, a gente vai anotar a quantidade, né, com aspecto de cor alaranjada, amarelada, esverdeada, e a questão do aspecto dele em líquido ou vai estar aí uma secreção mais grossa, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, tirou o líquido, a gente vai, ó, apertar a sanfona. Apertou a sanfona, a gente lava, né? Antes de apertar a sanfona, normalmente a gente desprezou aqui, né, no copo medidor. A gente vai lavar com um sorinho, tá? Lembrando que você não vai poder botar o sorinho aqui no copo medidor, né, pessoas? Vai ter que desprezar ele de uma outra forma, né? Com algum outro copo medidor, talvez. Ou você anota a medição, colocou no copo medidor, anota a medição e depois lava aqui a sanfona, tá? Lava com sorinho ou uma aguinha destilada, ou uma água comum. E daí aperta a sanfona. Nisso que você apertou a sanfona, você vai vir aqui e vai conectar novamente a sanfona. Ó, conecta novamente a sanfona. Desglampeia. E qual vai ser a tendência da sanfona? Ela querer abrir. Então, de acordo com que ela vai abrindo, ela vai sugando a secreção que está lá dentro do paciente. Tá bom?
Aí a gente vai aqui, mostra, né, como é que o aspecto, às vezes o médico quer mandar para o laboratório, então a gente tira uma amostra de coleta com uma seringa, tá? Mas é importante você observar a cor e o volume. E anote, né, na folha lá, na folha de controle lá do prontuário do paciente, tá? Aperte o balãozinho da extensão pelo menos 3 vezes ao dia para evitar o entupimento do dreno. Por quê? Porque esse balãozinho ele faz meio que uma pressão de ar lá dentro. E aí evita a formação de coágulo, tá? E aqui vem os cuidados gerais, né? Como eu falei, cuidado na hora do banho, na hora de troca de roupa para vocês não puxarem, né? Fique atento, né, à extensão para a extensão não ficar dobrada, porque se a extensão, que é essa parte aqui, ela ficar dobrada, como é que vai drenar, tá? Procure observar sempre a cor do líquido, né, que está na sanfona, porque se for sangue vivo, pessoas, normalmente o paciente está com uma hemorragia interna, se o sangue está vivo, muito vivo, entendeu? Não pós-cirúrgico, mas um sangue vivo mesmo. Então, mantenha sempre a sanfona abaixo do nível da secreção, né, da inserção do dreno, tá? Para isso, normalmente a gente prende a sanfona, né, no cinto ou numa parte mais baixa do corpo, tá? Aí aqui vem escalas de cor, né? Vermelho, hemático, que é sangue mesmo, rosé, ceroso, que já é secreção, normalmente não é hemorragia, e vem esse amarelo ceroso, que é que normalmente o nosso corpo produz, né? Normalmente quando já está começando a ficar mais saradinho, ele vai produzindo esse tipo de coloração, tá bom? E aqui vem, né, algumas coisas que podem acontecer, que é acumular ar, né? Se isso acontecer, retire todo o ar realizando os mesmos passos do esvaziamento da sanfona. Então, para retirar algum ar, né, a gente limpa a sanfona para não ter ar dentro. Porque se a sanfona tiver ar dentro, pessoas, não vai fazer sucção, entendeu? É importante manter a sanfona sem ar, pois a presença deste não faz a drenagem, não faz a sucção, tá bom? Obstruir o dreno, né? Isso provoca o acúmulo de líquido no local, então não pode. A gente tem que verificar as dobras, não pode dobrar, tem que apertar aquele balãozinho ali 3 vezes, né? Várias vezes, né? Para verificar o fluxo de saída pelo dreno, né? Para não ter entupido, porque aquele apertar ele faz meio que uma empurra, né, a drenagem e daí não impede o entupimento, tá? E aqui fala como que faz, né? Igual a gente viu lá, lava a mão, né? Limpe as partes soltas com álcool. Normalmente a gente coloca essas partes soltas, que é aquela extensão, a gente coloca a ponta dele envolta uma compressa estéreo, tá? E aqui fala para retirar o ar da sanfona. Lave a mão, né? Caso o dreno saia, pessoas, vocês não podem tentar recolocar o dreno, não, tá? Tem que comunicar à enfermagem. Né, observar se o paciente vai ter febre, observar se tem algum sangramento, como eu falei, sangue vivo mesmo, tá? Se a drenagem parar, tem que observar se não vai formar uma bolsa na cirurgia, na incisão cirúrgica, porque daí o dreno não está funcionando, está sendo acumulado líquido ali na própria local da cirurgia, tá? Se os pontos que prendem o dente soltar, do onde sair do lugar, né? Se algum dos pontos da cirurgia se romper, a gente não deve tentar colocar para dentro, tá? Mas sempre comunicar à enfermagem sobre o ocorrido. Não se sintam envergonhados ou não se sintam já subjulgados caso vocês tenham tracionado o dreno e tenha rompido algum ponto. O ideal é não deixar romper por tracionamento e, se romper, comunicar imediatamente à enfermagem, tá bom? Observar se a área da cirurgia, se é essa área aqui, né, da cirurgia, não está hiperemiado, não está com pus. Por quê? Porque isso aí é um processo de infecção bacteriana, né? Normalmente, pus está ligado ao processo de infecção bacteriana. Então, a gente vai observar se não está vermelho e a gente vai anotar.
né? Orifício de dreno encontra-se íntegro. Orifício de dreno encontra-se hiperemiado ao redor do ósseo, né, que é o buraquinho do dreno, encontra-se hiperemiado com presença de pus. Então, a gente também tem que observar essas coisas. Mas tudo vai estar prescrito, tá, para vocês fazerem. E aí tem aqui, ó, a nota. Normalmente pode ocorrer que no prontuário do paciente esteja separado, tá bom? Isso seria até melhor, né? Com data, hora e o volume do dreno que vocês tiraram, cor e aspecto, tá? Às vezes o paciente tem mais de um dreno. E aqui vem algumas perguntinhas. Eu até gostei desses slides, depois eu vou pegar ele para mim. Então é assim, a gente vai controlar a drenagem atentando para a quantidade e aspecto da secreção. E a gente vai registrar esses dados, tá? Quanto ao curativo, como eu falei com vocês, ele pode ser um curativo aberto só com soro fisiológico, pessoas, tá? Então, pode ser que ele só limpe com soro fisiológico ou que o médico prescreva para limpar com clorexidina. Vocês vão utilizar o que o médico prescrever para fazer o curativo. Normalmente é a enfermagem, a enfermeira, que vai prescrever o tipo de curativo que ela quer. Então, normalmente o médico prescreve, né, e a equipe obedece. Então, pode ser que seja só com soro. Então, higienizar aqui, né, fazer um curativo só com soro fisiológico ou fazer um curativo com clorexidina, tá? E aí a gente dobra a pontinha e vira assim dessa forma. Eu acredito que vocês vão aprender essa prática em fundamentos, porque isso vem de curativo, de fundamentos, fundamentos que ensina como que fazem os curativos. E nós temos os curativos oclusivos, que são esses tipos de curativos que viriam aqui por cima para fechar, né, para ocluir esse tipo de dreno. A moça tá com dreno na tireoide, ó, tá vendo? Ela tá com um curativo super simples, olha, tá vendo? Só um micropore, o curativo que ela tá usando. Mas a gente tem curativos assim, ó, tá vendo? São os chamados curativos oclusivos. São os curativos, esse aqui, por exemplo, ó, ele é um tipo de curativo chamado curativo oclusivo, tá bom? Em que a gente oclui. Tem como também fazer a oclusão por atadura, igual a gente havia visto aqui, tá? Então, o curativo, ele mantém essa região úmida e isenta de contato com micro-organismos. Essa região, ela tem que estar limpa e seca. Essa região aqui, ó, tem que estar limpa e seca, tá bom? Qualquer tipo de umidade, qualquer tipo de secreção que apareça, ou excesso de secreção, a gente tem que fazer a troca do curativo, tá? Então, mantenha a umidade e a temperatura adequada, protegendo contra traumas, contra contaminação, né? E aí absorvem secreções, caso as secreções venham a aparecer. Nós temos curativo oclusivo do tipo compressivo. O que que é? Porque é assim, nós temos curativo aberto, né, que ele fica abertinho assim. Nós temos curativo oclusivo, que a gente só fecha, igual tá aqui assim, ó, fechado. E nós temos o curativo oclusivo compressivo, que é aquele que você oclui e comprime para botar ele. Você aperta assim. Então você comprime o tecido para botar ele. Então esse é o tipo de curativo oclusivo compressivo. Vou botar aqui. Então, a gente comprime. Ó, esse aqui é um semi-oclusivo, esse aqui é um oclusivo, mas ele está comprimindo, aquele ali está comprimido. Não parece, mas tem, ó.
Olha esse tipo de curativo, pessoas, é muito interessante. Esse curativo, para quem não sabe ou nunca viu, é um curativo para cirurgias de face. Quando alguém faz algumas cirurgias de face, por quê? As cirurgias de face costumam dar seroma, que é massa, acúmulo de massa na parte interna do tecido. Então, faz essa teia. Professora, não é o líquido, não? Mas é tipo ele é um seroma, é uma secreção um pouco mais grossa, como se Ah, entendi. formasse uma ce, um aqui, ó, tá vendo? Olha. Uhum. É mais ou menos isso que acontece se não utilizar essas teiazinhas, né? Ah, é aqui, ó, tinha aqui, ó, ó. Isso se tira como? Com drenagem? Isso. Não só drenagem linfática, mas a gente utiliza aquelas teiazinhas que eu mostrei para vocês. Aham. Olha só, tá vendo? Isso aqui é seroma com fibra. Olha só, seromas e fibroses. Tipo a secreção, ela vira uma massinha. Aqui, ó, tá vendo? Olha, o seroma. Uhum. Ele é uma secreção um pouco mais espessa, entendeu? Que acaba virando meio que uma massinha, mais ou menos assim. Ó, infraabdominal, tá bom? Ah, aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês. O médico, ele também faz teia, em vez de ser aquela teia lá, ele pode fazer teia com o próprio ponto cirúrgico, pessoas. Olha só, para não formar seroma. Olha, teia é feita com ponto cirúrgico. É muito interessante. Isso aqui trabalha com cirurgias plásticas, né? Cirurgias assim mais de grande porte ou Acho que isso aí cirurgias é plásticas. lipo, não? Essa aí Não, primeiro? foi uma mama. Isso, essa aqui, né? Paciente mediar. Aham. Sim, eu acredito que sim também. Uma abdominoplastia, né? Então, para evitar aqui, ó, a evolução pós-operatória foi favorável sem ocorrência de hematomas ou seromas, que é como se fosse um líquido seroso, que forma como. Depois ele acaba ficando meio que grosso, como fosse um tecido mesmo, sabe? E aí eles fazem essa teia, pessoas, com a própria linha cirúrgica, ó, tá vendo? É muito interessante. Existem pacientes que. Aqui, olha. Você vê um negócio desse, você fala: Meu Deus, olha o que que esse médico fez nessa mulher, meu Deus. Né? Você vai olhar. Por isso que eu falei com vocês, que isso aí normalmente a gente trabalha com pós-cirúrgico. Então, ó, E paciente. como que fica a cicatriz, será disso? Não, não fica. Você tira, ele é próprio para não formar seromas, entendeu? Aham. Não, mas tipo assim, a Aqui, não cicatriz, fica. eu Aqui, ó, falo. ó, aqui, ó. O paciente no Ah, quinto dia. tá. Acho que Tipo, quinto fica dia meio que muito. invisível, né? Isso, fica invisível. Mas tem alguns pacientes, pessoas que o médico faz no rosto inteiro, isso aqui, dependendo do tamanho da cirurgia plástica, porque isso aqui é cirurgia plástica. Se eu for ler aqui, né? Aqui, ó, blefaroplastia. É quando eu tiro isso aqui, né? Essa região aqui assim. E põe atrás da orelha. Porque o médico descola isso tudo aqui e põe atrás da orelha. Entendeu? Ele faz um corte aqui, ele pega a pessoa, faz um corte aqui assim, ó, descola todo o rosto e põe esse buraco aqui atrás da orelha. E aí faz assim, né, com o rosto da pessoa. E aí, para não ter formação de seroma, né, que fica denso, ele faz essas teias aí, tá? É bem interessante isso. Vocês podem ver isso, tá, pessoas? Pode ser que aqui, olha isso aqui, tá vendo? Formação de seroma, olha. Vê quem vai querer fazer uma cirurgia plástica e ficar assim, pessoas. Cheio de coisa. Olha só, essa aqui. Quem que vai querer fazer uma cirurgia plástica e ficar assim, com formação de seroma?
Ninguém vai querer, né? Por isso que aí eles usam essa teia ou algo do sentido, tá bom? Aqui um dreno. Então, o que seria? Esse aqui é um tipo de curativo oclusivo compressivo, tá? Só que é cirúrgico, né? É um tipo de curativo, é um tipo de compressão, tá? Então, é curativo. A gente comprime o curativo. Quando a gente vai fazer um curativo compressivo, a gente comprime assim, ó, o tecido e e faz o curativo comprimindo o tecido. Então, são os chamados, ó, curativo compressivo. A gente comprime ele, comprime a pele do paciente, faz força, entendeu? Para comprimir a pele do paciente. E nós temos só o oclusivo, que a gente só vai fazer o quê? Nós iremos só ocluir, entendeu? Que seria o oclusivo. A gente só vai ocluir. E a gente, para ocluir, a gente pode utilizar ou um esparadrapo grande, né? Deixa eu ver se esse aqui é compressivo. Olha como é que tá apertado, tá vendo? Curativo. A gente tem hoje diversos tipos de curativo, tá, pessoas? Então a gente já tem esses curativos já prontos, tá? Tem a bandagem que a gente pode fazer, né? Que na verdade a gente utiliza a atadura para fazer a oclusão e utiliza uma gaze só por baixo. Nós temos hoje curativos transparentes que estão sendo muito utilizados também. Então, nós temos esses aqui, ó, que são curativos transparentes, que normalmente a gente utiliza para infusão venosa. Eles estão sendo muito utilizados hoje, tá vendo? Ele é um curativo, olha, que possibilita a gente ver o catéter, ó, curativo, olha. Então, hoje a gente tem diversos tipos de curativo no mercado, tá? Eles possibilitam a gente ver a infusão do paciente. E temos o curativo transparente. Esse aqui é um tipo de Curatec, é um tipo de curativo transparente que a gente pode cortar e medir o tamanho que a gente quiser, entendeu? Então, nós temos diversos tipos, diversos tamanhos que dá para a gente trabalhar bem no hospital. Mas isso aí vai depender do pedido, né? Curativo. Peraí, pessoas, rapidinho. A gente tem esses esparadrapos bem grandes. Olha, tem diferentes tamanhos, tá vendo? E tem deles bem grande mesmo, tá, pessoas? Que dá para a gente utilizar para fazer o curativo oclusivo de tórax, que são aqueles grandes. Então, tem de diversos tamanhos que a gente pode utilizar, tá? Diversos tamanhos. Isso vai depender do hospital que vocês fazem. Esse, por exemplo, pessoas, ele não é um tipo de curativo oclusivo. Por quê? Ele é oclusivo, mas ele não é tão oclusivo assim. Por quê? Porque a gaze ela fica expostas, elas ficam expostas, entendeu? Ele é de 4 pontas, ele é chamado normalmente de curativo de 4 pontas. O oclusivo em si teria que vir com esparadrapo aqui por cima ou fechado com uma atadura, que daí seria realmente um oclusivo, entendeu? Esse aqui não deixa de ser oclusivo, ele é um oclusivo 4 pontos, mas ele é oclusivo com uma gaze. O ideal mesmo é aquele oclusivo com um esparadrapo que feche tudo, tá? Seria um que fecha tudo. Tô tentando achar um bonito, porque até agora eu só tô vendo uns curativos feio, né? O pessoal tá ruim de curativo. Esse aqui é o de 3 pontas, o tórax. Bom, o curativo ele fica um quadradão, assim, ó, um quadrado fechado, bonito, tá bom? Normalmente. Vocês vão ver bastante curativo, né? Vocês vão fazer prática de curativo em fundamentos. Mas voltando então aqui. Então a gente tem esses aqui que ficam abertos. Nós temos o oclusivo só oclusivo e o oclusivo compressivo que a gente comprime ele, igual mostrei para vocês,
tá? A gente pode comprimir com uma atadura ou com ele mesmo. A gente coloca assim e puxa a pele assim do paciente, comprime antes a pele do paciente e cola o curativo, tá bom? O curativo compressivo, ele evita formar hematomas e seromas, né? No caso daqueles curativos médicos que vocês viram, são feitos por fios cirúrgicos, né? Sua utilização, para que o curativo serve? Evitar a infecção do sítio cirúrgico, né, do dreno. Aqui vão os tipos de dreno que a gente tem. A gente tem o dreno Portovac, né? Portovac, vac significa que ele é a vácuo, né? Ele faz uma sucção, né? Então ele realiza uma sucção, lembrando que a sucção dele vem porque a gente fecha assim a sanfona, conecta, a sanfona vai querendo abrir e aí vai sugando o líquido que está lá dentro. O Jackson Pratt, né, que é a perinha, que a gente conhece como perinha, ele funciona da mesma forma. A gente conecta, a gente aperta a pera, conecta ali na extensão e a pera vai tentando abrir sozinha. Nisso que a pera vai tentando abrir sozinha, ela vai puxando a secreção que está dentro do paciente, tá? Então, normalmente é utilizado em cirurgias abdominais, né? Cirurgias de tórax. E esse aqui é o Penrose. O Penrose, ele é um dedo de luva, né? Conhecido como dedo de luva, mas não é um dedo de luva, né? Como eu falei com vocês, muitos pacientes vão questionar isso com você. Ele vai falar assim, nossa, mas o médico colocou um dedo de luva do paciente? Aí vocês falam, não, ele realmente é um dreno, tá? Conhecido como dreno, conhecido como Penrose. Se for necessário, pessoas, vocês vão lá dentro e tentam achar um dreno assim fechadinho para mostrar para a família. Porque tem gente que acha um absurdo, acha que realmente é uma luva, porque se assemelha muito a uma luva, entendeu? Bom, constituído por um tubo macio de borracha, né, de largura variada, utilizado principalmente para suturas que hajam aí, né, presença de abscesso na cavidade, normalmente cirurgias de joelho, cirurgias de abdômen, tá? Mas que produzam pouca secreção, tá bom? E ele fica assim. Como que a gente faz o curativo dele? A gente limpa com sorinho, limpa tudo com sorinho, seca bem. Depois que a gente limpa tudo com sorinho e seca bem, a gente vai colocar uma gaze por cima e vai ocluir. Esse é o curativo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de como que é o Portovac. Depois eu vou mostrar para vocês como que é o Penrose. Não sei se vai dar tempo da gente ver sobre a troca do selo d'água hoje, mas se der eu passo também, tá? Então, a princípio, eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com o Portovac, que é o sanfonado, tá? Atenção para os materiais necessários. Após reunir o material, direcione-se ao quarto do paciente. Apresente-se. Solicite que confirme o nome completo e a data de nascimento, confrontando com as informações da pulseira de identificação e da prescrição médica. Explique sobre o procedimento que será realizado. Abaixe as grades. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Coloque a máscara.
os óculos, calce as luvas. Umedeça as gases com álcool a 70%. Clampeie a extensão do dreno para evitar a entrada de ar. Abra a tampa do reservatório e despreze o conteúdo. Observe a cor, aspecto, quantidade e odor. Pessoas, por isso é importante vocês não esquecerem de usar os EPIs adequados. Então, qual o EPI adequado? A moça não está de touca. A touca é um EPI que deveria ser usado como padrão. Todo mundo deveria usar touca no hospital. Eu nunca vi isso, um hospital, a pessoa não usar touca. Bom, enfim, ela deveria estar usando uma touca também, tá? O óculos, ele é essencial para que não respingue nenhum tipo de secreção dentro do seu olho. A máscara é essencial porque o odor é forte, normalmente é um odor sanguinolento, que, né, eu particularmente embrulho o estômago. Então, é importante a utilização da máscara para vocês, né, não inalarem esse cheiro de secreção, tá? A touca é interessante para não cair cabelo ou algo sentido, até porque o cabelo, sei lá, o local hospitalar, ficar com cabelo sem se usar touca, eu acho anti-higiênico, tá? Bom, então se vocês observarem os EPIs que a pessoa está usando, não deixem de usar máscara, não deixem de usar óculos para não respingar nenhuma secreção no seu olho e não deixem de utilizar máscara por causa do cheiro, que é desagradável também, tá? E eu achei que faltou a touca. Alguém quer falar alguma coisa? Realize a desinfecção da tampa do reservatório com a gás e com álcool a 70%. Estabeleça o vácuo novamente e feche a tampa do reservatório. Despince a extensão do dreno. Despreze o material drenado no expurgo e lave o reservatório graduado. Higienize as mãos e realize a anotação de enfermagem. É isso que vocês vão fazer, tá bom? Não precisa, ela nem chegou a lavar a parte interna. Agora eu vou mostrar para vocês o Penrose, limpeza de um dreno de Penrose. Não é feito por um profissional de enfermagem, né? Essa limpeza, o vídeo que eu tenho comigo, não sei, talvez hoje na internet já tenham alguns vídeos, né? É, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. Esses daqui, pessoas, se vocês, esse aqui é um site que eu mandei para vocês, né? Experiências de um técnico de enfermagem. Esse é um site que vocês têm que ver pelo menos um vídeo por dia, pessoas, né? Esse site aqui. Não vou nem chegar muito perto dele porque ele tem direitos autorais, aí depois me dá um maior problema para poder editar meu vídeo. Ó, esse site aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link dele para vocês, tá? Experiências de um técnico de enfermagem. Ele tem muitos vídeos, vocês têm que assistir pelo menos um vídeo por dia.
Então, vocês têm que se policiar quanto a isso, entendeu? Tentar pelo menos assistir um vídeo por dia, tá? Eu vou mostrar um vídeo que a moça está limpando o dreno de Penrose. Não é um profissional, mas ela está fazendo a técnica em casa, tá? De pós-cirúrgica. Nem são tão fortes assim, mas... Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo o curativo do dreno, tá? Pessoas, o que está de errado com essa moça, coitada? Ela tem alergia a micropore. Pessoas, quando a pessoa ela tem alergia a micropore, a gente não usa micropore, a gente vai utilizar a atadura. Então, essa moça ela tem alergia a micropore e ninguém conscientizou ela em casos de alergia para não fazer o uso. Nesse caso aqui, pessoal, se vocês observarem que o paciente está apresentando alergia, né, hiperemia, machucado, por causa do uso excessivo de esparadrapo, micropore, vocês vão enfaixar com a atadura. Então, vocês vão fazer o curativo, vão colocar a gaze por cima e vão passar a atadura no abdômen do paciente, tá bom? Por quê? Porque isso aqui é um processo alérgico, pessoas, tá? Então, não convém. Se observar que está ficando muito hiperemiado, igual está dessa moça aqui, é aconselhável até utilizar uma pomada, né? Pedir ao médico aí para prescrever algum tipo de pomada aí à base de Bepantol, Mepantol, de ácido graxo, para poder melhorar essas regiões que estão hiperemiadas aqui, tá bom? Vou terminar aqui com vocês então. Vou continuar. Essa parte mais amarelada que tem aqui é a secreção que está sendo drenada de dentro do meu, da minha cavidade abdominal, tá? Vocês podem ver, eu tô bem marcada já, porque eu sou alérgica a micropore, tá? Eu dei uma umedecida no micropore para ajudar a descolar, mas não adianta muito, tá? Bom, gente, eu soltei aqui a fita, agora eu aviso vocês. Se vocês não gostam de ver essas coisas, não olhem, tá? Não é nada demais, de impressionante, mas tem gente que não é muito amigo, né? Eu vou colocar as luvas. Bom, já com as luvas colocadas, eu vou tirar o curativo, porque quando a gente abre o corte é que dá um risco de infecção, tá? Bom, gente, esse é o dreno, tá? Isso que eu falei que parece uma luvinha dessas aqui, né? Que tá lá do lado do meu estômago. Ele fica encostadinho na parede do estômago, drenando qualquer líquido que possa estar saindo. E também o líquido que é normalmente já secretado pelo corpo, tá? Vou apoiar uma gaze aqui para não vazar. Vou usar o soro. Mais uma gaze. E vamos limpar.
Agora eu vou dar uma limpada na pele em volta. Com outra gás eu vou limpar do outro lado. Então eu vou virar dreno com muito cuidado pro outro lado e limpar o lado de cá. Esse lado já tá mais sujinho. Mais uma vez eu vou limpar a parte mais emborrachadinha. Pessoas, a limpeza é feita assim, com sorinho, entendeu? Aí ela limpa com soro primeiro, depois ela deixa bem sequinho, põe a Agora tô só gaze por enxugando com cima, gás, ela tá enxugando agora, que é o depois que ela mais a pega, gente gasta. depois ela pega e oclui. Professora, por que o curativo é tão grande, sendo que é pequeno o local? Porque é assim mesmo. Normalmente a gente vai dois a três dedos depois da extensão do local. Ah, entendi. Até porque pode produzir secreção também, entendeu? Aham. Aí, certo. Não, o dreno seco ele fica assim, ó, ele não gruda nem de um lado nem do outro, tá? Fora do microfone, tá bem longe. Bom, agora que ele tá limpinho Oi. e sequinho, vou só fechar. Ah, gente, eu acho isso aí uma judiação. Coitada da moça, tá fazendo curativo aí, toda machucada, tudo errado, né? Nesse sentido, errado nesse sentido, entendeu? Porque ela tá toda machucada, não tem necessidade dela usar o micropore. Ela pode fazer fixação com atadura e ninguém aconselha a mulher a fazer. Passar uma pomada aí, né, pessoas, de algum ácido graxo aí, um Mepantol, um Bepantol, um anti-assadura aí, uma pomada aí hipoalergênica para machucado. Olha só como é que essa mulher tá, gente. Eu fico triste com isso, né? Quando for assim, pessoas, aconselho a passar uma pomada de ácido graxo. A pomada de ácido graxo são pomadas com óleos essenciais. Pomada de aloe vera, pomadas igual Mepantol, Bepantol, anti-assaduras, assim, isso são pomadas de ácidos graxos, contém ácidos graxos, esses tipos de pomada. Então teria que passar uma pomada, né, nessa moça, coitada. O curativo ali, onde que está o próprio dreno, colocar as gases, igual ela vai fazer. Coloca as gases por cima, mas em vez de fechar com o micropóreo, fechar com uma atadura e coitada, né? Passar uma pomada aí. Que, nossa, olha como é que tá. Eu já ouvi dizer também que em doce também não se põe microporo, porque a pele é muito fina, pode machucar. Pois é, dá para utilizar atadura, pessoas. Quando for assim, vocês usam faixas de atadura, tá? Vocês sabem o que que é atadura, né, pessoas? Sim. Não, eu falo isso porque uma vez, né, meu pai foi jogar futebol,
Aí ele ligou para a menina que trabalhava lá em casa, falou assim: olha só, pega para mim a atadura, coloca a atadura também junto, separa minhas roupas de futebol e coloca uma atadura junto. Aí ele chegou em casa, a moça falou assim: olha, seu boné lá, eu achei as coisas, eu só não achei sua dentadura. Ah, Então, tadinha, pois é. professora. Tem gente que não sabe o que que é atadura, né, pessoas? Atadura é aquela faixa branca, grandona, que a gente fecha. Pois é. Para fechar, é assim, eu vou pegar duas gases, dobrá-las ao meio, assim, colocar de um lado e de novo do outro lado. Pessoas, são esses tipos de treinamento que vocês vão ter quando vocês estiverem trabalhando, né? Por exemplo, se vocês forem trabalhar numa clínica cirúrgica, eles têm que passar um treinamento do tipo de curativo que é feito no hospital onde vocês estão trabalhando. Então, vamos dizer que você vá trabalhar num centro cirúrgico que você nunca trabalhou, né? Um centro cirúrgico de cirurgia plástica, por exemplo. E eles te contrataram. Chegar lá dentro, você não vai fazer o curativo do jeito que você quer. Eles vão te ensinar como que é a técnica que eles fazem lá. Porque se eles gostaram do seu perfil, se eles gostaram da sua forma de trabalhar, da sua inteligência e tudo mais, eles vão ensinar você a fazer do jeito padronizado que aquela instituição faz, entendeu? Então, esses aí são curativos mais comuns, normalmente são os curativos comuns de dreno. Mas pode ser que o local onde vocês forem trabalhar, eles têm talvez técnicas diferentes de manuseio, mas aí eles vão te explicar, tá bom? Assim ele vai ficar no meio das duas gases. E a gente põe em cima mais duas. E assim, quando ele vaza as gases do lado e a de cima não deixa vazar no micropore. Vou usar um rolo que eu ganhei no próprio hospital. Sabrina, uma pergunta. Hum. Essa alergia dela aí é por causa do micropólio? Isso, por causa do micropóreo, entendeu? Ela é alérgica a micropóreo. Só que não podia fazer isso, né, pessoas? Olha só como é que ela tá fazendo. Vai piorar a situação. Então, de novo, fechadinho, bonitinho e limpinho. Ó, a técnica tá perfeita. A técnica que ela fez tá linda, perfeita. A gente pode fazer essa técnica no hospital. Tá excelente, né? Ela botou uma gase de um lado, outra do outro, pro dreno ficar assim para cima e colocou por cima, ocluiu, tá excelente. Só que, pessoas, para o processo alérgico que ela tá, né, apresentando, não é um curativo de excelência. Teria que utilizar a atadura para poder não precisar utilizar o micropóreo, tá bom? E pedir o médico para prescrever uma pomadinha ali para essas regiões aí peremiadas e machucadas. Tá joia? O meu dreno. Até amanhã de manhã. Beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Então ficou muito bonitinho. Professora, seu microfone tá bem baixo. Ah, então, a Agora técnica, igual eu falei, a técnica tá certinha, tá, pessoas? Né? Uma gaze aqui, outra aqui, o dreno no meio e por cima a gaze e a oclusão com micropore. Só que não tá certo o fato dela estar toda hiperemiada, toda machucada, tá bom?
Bom, dá tempo, agora são 10h40, eu vou mostrar para vocês o nosso último vídeo. Professora, só uma perguntinha, igual ela começou ali, mostrando da secreção, a primeira parte que ela não deveria estar de luva desde o começo, não? Sim, o ideal era estar de luva desde o Ah, tá, começo. entendi. Desde o início do procedimento. Só que eu entendi o seguinte, pessoas, aí que tá. Olha só, ela teria que usar duas luvas. Ela teria que calçar a luva para retirar o material sujo e ela teria que calçar outra luva para realizar o curativo limpo. Então, o que que as pessoas optam normalmente? Já que não calça a luva para tirar o material, manusear o material sujo. Então, ela retira o material sujo com a mão e depois ela calça a luva para manusear a incisão limpa. Entenderam? Então, ela teria que usar duas luvas. Se fosse no hospital, teriam que ser duas luvas. Uma para retirar o material sujo e você descartar sua luva junto com o material sujo, porque você se contaminou ao pegar na secreção que saiu lá de dentro. E depois você teria que calçar uma outra luva para realizar o curativo limpo. Isso tem que ser feito no hospital, com troca de curativo, para você não se contaminar. Entendeu? Na hora que você for pegar para tirar aquela sujeira, tirar ali a sujeira, aquele curativo sujo e tal, aquilo ali você entra em contato com aquilo. Se você não tiver de luva, a sua unha vai entrar em contato com aquela secreção. E se aquela secreção estiver contaminada, você se contamina. Pode levar o dedo na boca depois, uma comida que você pega, um copo de água, entendeu? Então, o ideal é você calçar uma luva para tirar a sujeira e depois calçar uma luva para fazer a limpeza, tá bom? Só que isso também, pessoas, vai depender um pouco, né? Eu tive uma aluna minha que saiu de um emprego porque eles exigiam que ela utilizasse somente uma luva para fazer tudo. E aí ela falou que não queria mais ficar lá, que ela achava um absurdo, né? Ter que usar uma luva só para fazer tudo, tá? Bom, vocês vão utilizar o protocolo de onde vocês trabalham. Agora, se for um hospital mesmo, de nome, um hospital bom, uma clínica boa, o protocolo é segundo as normas da contra infecção hospitalar, né? Da CCIH, que é a Comissão Interna de Infecções Hospitalares, tá bom? Então, assim, vocês vão seguir o padrão que eles ensinarem. Mas o padrão correto é você utilizar uma luva para retirar a sujeira e uma luva para fazer a limpeza, tá bom? Esse é o padrão. Agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a troca do dreno de tórax, né? O vídeo passado foi uma troca de Portovac, que é uma troca de sanfona. Na aula passada não, né? No vídeo passado. Foi uma troca de sanfona, em que você clampeia, né? Passa álcool nas extremidades, retira-se o líquido, sanfona e clampa de novo, tá? No caso do dreno de tórax, esse dreno de tórax específico, né? A gente tem que colocar o selo d'água. Ou seja, a gente tem que lavar o vidro e colocar uma quantidade de água para o tubo ficar imerso dentro daquela água, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como que vocês fazem a troca. Outro diferencial é que o tubo interno do dreno de tórax, ele tem que estar sobre uma compressa estéreo, tá? Para não se contaminar. É importante sempre vocês utilizarem uma mesa de maio para fazer todos esses procedimentos, tá? A mesa de maio é uma mesa que fica sempre, é uma mesa auxiliar, a gente chama ela de mesa de maio, tá? O vídeo acho que não tem som. Deixa eu ver aqui. Pessoas, esse vídeo meu tá sem som, eu vou ver aqui na internet porque tem ele com som.
necessários. Após reunir todo o material, direcione-se ao quarto da paciente. Se apresente e oriente a paciente sobre o procedimento que será realizado. Abaixe as grades. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Coloque os óculos de proteção, a máscara, calce as luvas de procedimento. Posicione o cálice graduado sobre a mesa auxiliar. Abra o frasco de água destilada e insira o dispositivo de transferência de volume. Abra cuidadosamente o invólucro da compressa estéril e a posicione na bandeja. Após observar a oscilação do dreno, pince o clamp da extensão. Solte o frasco da fixação da cama da paciente. Abra a tampa do frasco de drenagem e a coloque sobre a compressa estéril na bandeja. Despreze o conteúdo do dreno no cálice graduado. Observe atentamente a quantidade e o aspecto do volume drenado. Coloque parte da água destilada dentro do frasco de drenagem e agite levemente para retirar macropartículas ou sujidades. Despreze a água com resíduos no cálice graduado. Coloque a água destilada no frasco de drenagem até assegurar a imersão de 2 a 3 centímetros da extremidade do dreno. Em alguns hospitais, o padrão é 500 ml de soro, tá? Então, alguns hospitais, acho que é 500 ml mesmo, de sorinho, já vai inteiro lá dentro.
tá? Isso vai depender do tipo de o local que vocês forem trabalhar e a padronização, tá? Professora, esse vídeo ele é real mesmo? Não? Não. Ah, tá, porque eu vi ela de salto. Ah, quem de salto? A moça que Ah, tá fazendo. mas pessoas, isso aí vai de hospital para hospital. Isso não é o padrão correto, tá? O correto é um sapato branco, fechado, totalmente fechado, sem cadarço e de forma confortável, porque ninguém aguenta ficar trabalhando de salto 8 horas por dia. Mas existem médicas que normalmente vão assim trabalhar. Aí a enfermeira Mas se elas ficam sente. sentadas o dia inteiro, né, professora? É diferente, Pois né? é, mas aí as enfermeiras se acham, né, se veem abaixo por conta disso e acabam tendo que utilizar salto. Eu tive uma aluna que estava trabalhando na hemodiálise, ela relatou comigo que achava um absurdo, porque as enfermeiras ficavam com concorrência de maquiagem, quem ia mais maquiada que a outra. Nossa, E que, né, para ela, as enfermeiras já estavam parecendo um bando de palhaças já de tanta maquiagem que utilizavam, entendeu? caramba. Pois é. Então, assim, elas começam com umas coisas entre elas mesmas, entendeu? Utilizar muita bijuteria, aqueles brincos de argola, brincão, entendeu? Porque às vezes se Uhum. sente meio inferior por causa da médica estar usando e ela não. Ou entre as técnicas mesmo, entendeu? E a biossegurança, né? Hã? Não Pois tem, não é, tem a então. biossegurança. Mas isso aí tem que ter uma fiscalização, entendeu? A própria enfermeira, como chefe de equipe, ela tem que chamar as trabalhadoras e fazer uma reunião quanto a isso, entendeu? Por quê? Uhum. Porque a gente tem os EPIs padrões, a gente tem aí a biossegurança que não pode ter adorno, né? Não pode ter adorno, pessoas. Adorno que a gente fala é brinco, anel e tudo mais, entendeu? Normalmente a gente utiliza um muito discreto, né? Tipo uma Uhum. pedrinha, uma coisa bem discretinha, uma pedrinha, um negocinho, mas existem hospitais, por exemplo, um Albert Einstein, uns hospitais, se você for pegar um hospital de grande porte, em que trabalha de forma com excelência, eles não permitem utilização de adorno nenhum, entendeu? É, mas Pois é é. o certo, né? Sim, o correto é não utilizar adornos, não utilizar brinco, não utilizar anel, não utilizar cordão, não utilizar nenhum adorno, entendeu? Médico acha que ele no hospital é Deus. Alguns, você não pode generalizar, alguns. É, Ente- alguns, claro. Então, não pode porque vocês vão encontrar pessoas maravilhosas. Eu falo isso porque eu já trabalhei em centro cirúrgico como coletadora de células-tronco e encontrei médicos maravilhosos, entendeu? São pessoas que trabalham há anos, são pessoas extremamente inteligentes. Mas vocês também vão encontrar pessoas snobs, pessoas que têm brinco até onde não pode, entendeu? Que Esse vai, caso que você falou da moça é exatamente o caso dela. Acho que sim, só porque Professor, em centro cirúrgico não pode usar brinco, não é? isso, não pode usar adorno nenhum, nenhum, nenhum. Mas eu já vi. Porque, tipo assim, a minha prima, ela é médica. E ela tinha me mandado uma foto que eu fui dar um zoom e vi um brinco na orelha dela. Fiquei pensando, meu Deus, Pois é, como que pode isso? sim, mas eles utilizam e não pode utilizar. Não pode, pessoas não deveria nem no hospital, deveria usar, não pode usar adorno, entendeu? Alguns hospitais liberam, cabelo preso, pessoas cabelo, então, cabelo é touca, pessoas não se Professora, você usa. vai dar alguma coisa mais. Eu vou ter que precisar sair, tá bom? Ah, você já vai sair, já são 11 horas. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, a gente revê esse videozinho na próxima aula, dá continuidade na matéria. Por quê? Porque esse vídeo aqui é bom a gente conversar algumas coisinhas, algumas observações sobre o dreno, sobre essa fita, sobre o selo d'água, Tá bom, apesar que já então. está acabando. Mas daí a gente retorna então. Não só porque a colega precisa ir embora, pessoas. Não é que eu vou terminar minha aula porque a colega vai embora. Não é isso, é porque se eu estender, o vídeo vai ficar mais longo e a gente vai levar mais uns 20 minutos aí, tá bom? Então tá. Tchau, tchau, tá? Tá bom. Boa semana.